Vou trazer a Luísa também para a nossa conversa, porque ela fala um pouco da expectativa no Supremo Tribunal Federal sobre essa nova cúpula do Congresso Nacional. De um lado a gente tem o Hugo Mota, que fala bem com o Congresso Nacional, mas Davi Alcolumbre é uma dúvida, né? Uribe, uma boa tarde para você, para o Pedro, todos que estão conosco hoje, uma boa semana para todo mundo. Uribe, a gente lembra que Alcolumbre já foi presidente do Senado em uma época em que o Supremo Tribunal Federal já estava sob os holofotes, né, nessa correlação de força entre os poderes. Houve ali alguns atritos, mas a avaliação é de que foi uma boa interlocução e que isso poderia se repetir caso Alcolumbre seja novamente eleito presidente do Senado. Então há uma expectativa positiva em relação a Alcolumbre, né? E a gente lembra que a presidência do Senado, ela é bastante relevante para o Supremo Tribunal Federal na medida em que é o presidente do Senado que define o futuro de pedidos de impeachment de ministros da Corte, por exemplo. Até hoje, há uma confiança irrestrita praticamente do Supremo no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a avaliação é de que, por mais que se tenha também havido uma boa relação com Alcolumbre no passado, vai ser difícil alcançar o nível de confiança que se tem em Pacheco hoje em dia. Mas há espaço, isso é o que as fontes do Supremo têm dito, né? Há espaço para a construção dessa interlocução. Em relação ao Hugo Mota, é a mesma coisa, né? Tem uma perspectiva de que isso tudo, depois da eleição, né, haja de fato um caminho para uma boa interlocução e um bom diálogo. Uma questão que eu gostaria de pontuar a esse respeito, já falei em relação aos impeachments dos ministros, né, que vai recair aí sobre o Alcolumbre. Há uma outra questão também, além da anistia que o Pedro citou, que é a questão do julgamento das redes sociais, das Big Techs. Esse é mais um ponto, né, de atrito entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, entre muitos outros que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, inclusive no que diz respeito especialmente às emendas parlamentares. E essa discussão sobre a regulamentação das redes sociais é algo que pode ainda ser assunto aí, né, para ser tratado entre os presidentes do Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também do Congresso Nacional. Há uma avaliação de que a nova cúpula do Congresso Nacional, se forem realmente eleitos os favoritos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, haja um movimento aí dessa dupla para pedir, junto ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez a interrupção desse julgamento, lembrando que já houve no passado uma sinalização, do Supremo, para que esse assunto que foi judicializado fosse, na verdade, resolvido na arena política, ou seja, no Congresso Nacional, mas houve uma demora aí, né, uma inércia do Congresso Nacional em avançar com o PL das fake news, e isso acabou, então, voltando à pauta do Supremo, porque a Corte entendeu que não dava mais para esperar, era um assunto muito urgente para ficar pendente aí de uma resposta. Há um outro projeto que tem sido apresentado até por parlamentares de centro-direita, que buscam aí uma alternativa, na verdade, para o PL das fake news, com um texto um pouco mais moderado, e com base nisso, a nova cúpula vai ter esse desafio de tentar convencer o Supremo a dar mais uma chance para o Congresso Nacional avançar em relação a esse tema. Então, os desafios são muitos, mas a leitura geral é que há, sim, bastante espaço para o diálogo e para uma boa interlocução.